Tem microfone sem fio aqui? Quem está com ele? Ah, certo. Bom, alguém desse lado aqui quer fazer uma pergunta? Ele está ansioso? Certo. Ok. Vamos ouvir aqui a pergunta da Hillary e depois a do Giliardi. Atenção, é pergunta, viu? Duas coisas. Primeiro, a relação entre aconselhamento e exortação. Uhum. E a segunda é a questão de você... sobre o aconselhamento, quando a pessoa não consegue reconhecer que necessita dele. Uhum. Aconselhamento e exortação são sinônimos. Aquela palavra grega que eu mencionei, noutético, de onde chama-se aconselhamento noutético, a palavra pode significar aconselhamento, pode significar exortação. Em português a gente faz uma diferença como se o aconselhamento fosse mais a ajuda por meio de orientações e a exortação uma confrontação mais forte. Mas basicamente são sinônimos. O aconselhamento é uma exortação, tá certo? E quando a pessoa não reconhece que precisa, infelizmente não tem o que fazer. Infelizmente. Não se pode ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se você está tentando aconselhar alguém, você está vendo o problema, mas a pessoa não está vendo, não tem o que fazer, infelizmente. E isso acontece muitas vezes. Tá? Então, é só orar e pedir a Deus que em algum momento essa pessoa reconheça a sua necessidade. Pergunta agora do Giliardi lá. O senhor falou ontem sobre o pecado da desesperança. Uhum. Partindo do ponto de que o suicídio é um desespero da alma, Uhum. Como consolar uma família de um cristão que está passando por esse momento, já que partiu desesperado. Uhum. Como Uhum. que a gente, como cristão, consegue Uhum. A pessoa que tirou a vida era cristão? Sim. Tem acontecido cada vez mais. O desespero é um pecado, sim, significa que foi tirado os olhos do Senhor, que é a nossa esperança. Eu não digo isso na hora de ajudar a família, mas todo ato de suicídio que não seja por uma doença, vamos dizer, né? Sabe que, por exemplo, pessoas que sofrem com diabetes, hipoglicemia, uma crise de hipoglicemia demorada pode levar a pessoa, ela perde o senso. Conheço um homem que pulou do 7º andar e morreu. Não é que ele estava desesperado, é que faltou a substância. Né? Então não estou falando desse tipo, estou falando de uma pessoa que, por dificuldades e problemas, chegou ao ponto de tirar a sua vida. Sendo um crente, o desespero é um pecado, sim, significa que tirou os olhos do Senhor, mas o consolo é real. Se é um crente, ele não perde a salvação. Ele não perde a salvação. Tá? A despeito de tudo, estamos falando de um crente, ele é salvo. Não existe pecado que nos faça perder a salvação. Então, quando trata-se de um crente, eu acho que o grande problema com o suicídio é a herança católica, que coloca o suicídio dentre os pecados mortais, né? Tem a classificação, pecado mortal, pecado venial. O pecado mortal é aquele cabeludo, isso aí não tem jeito, o cara não passa nem pelo purgatório, ele vai direto para... Então o suicídio estaria dentro disso. Suicídio, é tanto que, pelo menos antigamente, eu não sei como é hoje, tem a história da missa de corpo presente, né? de encomendar a alma. No caso de suicídio, normalmente eles não fazem, né? Porque não, se tirou a vida, a gente não encomenda a alma, né? Como se fizesse diferença. Então a herança católica colocou sobre nós esse pensamento errado de que um suicida, ele não é salvo. Então existe um pecado que tira a salvação de uma pessoa? Não existe. Então um crente, apesar de tirar a sua vida, mas aí ele matou. Sim, eu sei, ele matou a si mesmo. Mas de novo, não existe pecado que tire a salvação.
que um crente. Então o consolo é, uma vez salvo, salvo para sempre. Nos veremos sim. Deus, pela sua graça, fez provisão e pagou esse pecado. Ok. Rodson. Eu li recentemente um livro chamado Graça Extravagante. Ixi, rapaz, extravagante mesmo. Ela defende a soberania de Deus, quer seja nos pecados dos ímpios, quer seja nos pecados dos crentes. Segundo ela, isso muda tudo na hora de aconselhar alguém que pecou. Ela faz uso da confissão de fé, etc., onde ela diz que Deus, por um breve momento, segundo a sua sabedoria, entrega até mesmo os crentes ao pecado, para que eles não se ensoberbeçam, para que eles lidem melhor com os pecados alheios, etc. Então, eu queria saber da opinião do senhor diante disso, porque dos ímpios é certo, Deus os entrega aos seus pecados, etc. Então, eu queria como é que o senhor nos ensina a aconselhar crentes que pensam assim, e dizem, olha, se eu peguei, foi porque Deus me entregou por um breve tempo, um breve momento, ao pecado, para me humilhar, para me ensinar, me disciplinar, etc. Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa expressão, Deus me entregou como crente ao pecado. Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta, Tiago diz. Então, eu acho que às vezes, quando falamos de soberania de Deus, estamos entrando num terreno muito amplo e misterioso, que a gente tem que pisar com cuidado e ter muita cautela com as afirmativas que faz, porque senão pode colocar Deus como responsável pelo mal e pelo pecado. E não é. Deus nem sequer pode ser tentado pelo mal, muito menos produzir o mal. Então eu acho que a pessoa está levando a um extremo exagerado e perigoso a doutrina da soberania de Deus, quando diz que Deus entregou o crente para pecar. E o crente que pensa assim, para mim ele está encontrando uma boa desculpa. Tá? É uma boa desculpa. É como aqueles lá que Paulo diz em Romanos. Então de que é que ele se queixa mais se ninguém resiste à sua vontade? Né? Que é uma pergunta irônica, vamos dizer. Romanos é como se alguém estivesse interrogando Paulo, e Paulo está falando do pecado e da soberania de Deus. Então se ele é soberano, ele não tem de que se queixar, porque no fim a culpa é dele. E Paulo diz, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, precisamos ter muito cuidado, né? Quando entramos nesse assunto, saber, olha, soberania de Deus é um fato? Não tem como negar. Assim como a responsabilidade do homem perante Deus também é um fato, não tem como negar. Então eu acho que precisa ter cautela. Eu não diria isso assim facilmente não, para mim é perigoso. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. A tendência do mundo, da nossa sociedade e da igreja contemporânea, é ceder cada vez mais espaço para o jovem. Então você vê numa igreja hoje, você não vê mais quase ancião. Você vê um velho na igreja com cabelo branco, é a coisa mais difícil, né? E os que tem ainda manda pintar. Então, ainda bem que a minha tinta já saiu. Então a gente não vê mais a figura do ancião, né? Uhum. Do homem. Quando eu digo homem ancião, homem velho, o homem mesmo de idade, que já passou por experiência na vida, que já casou, criou filhos, tem muitos anos de crente, etc. Então o que a gente vê hoje é o jovem ocupando praticamente todos os espaços. E um dos espaços que os jovens estão ocupando é o espaço de mestre, de pregador, de teólogo, de conselheiro. Nas redes sociais, nem se fala, né? Mas na igreja local também acontece de jovens cada vez mais estarem em momentos de crise se aconselhando com pessoas da mesma idade que eles. Vou citar um exemplo, um jovem de 23 anos, ou sendo uma moça ou um rapaz, ele está com dificuldade numa área da vida, vamos supor, relacionado com noivado, casamento, que está em perspectiva, etc. Então, esses jovens, muitas vezes, eles são inclinados a buscar conselhos junto a pessoas da mesma idade que eles. Uhum.
Então, eu queria saber o que o senhor acha se isso daí é uma prática recomendável, se não ou se os jovens deveriam aprender, serem encaminhados pela igreja a buscar conselhos sempre nos mais experientes, nos mais, as pessoas que têm mais tempo de caminhada na vida e até também como crentes também. Jovens, né? Eu fui um dia desse. Eu lembro de um professor aqui no Colégio Cearense, antigo Cearense, nem se existe mais, mas que ele falava, ao invés de chamar juventude, ele chamava jumentude. A jumentude. Eu lembro bem, quando jovem, na igreja, nessa situação, tem imagem visível aqui. Uma vez nos reunimos os jovens, a mocidade, aqui na igreja Manuel, vamos fazer um piquenique, um passeio. Aí um irmão, senhor idoso, lá no canto, disse, pastor, os jovens vão fazer um passeio? Eles vão. Quem é o adulto que vai com eles? Aí eu fiquei chateado. Não é possível. Não confia na gente, tem que ter um adulto com a gente. E o irmão ainda disse mais, pastor, jovem não tem juízo. Aí foi que eu fiquei zangado, né? Aí hoje, de vez em quando eu brinco com os jovens na igreja, jovem não tem juízo. O que ocorre, meus irmãos, esse problema de geração é muito sério. Os jovens hoje têm muito mais acesso a conhecimento que os mais velhos tiveram. Eles têm muito mais condições de ter informação e de se educarem muito mais do que os anciãos da igreja. Mas informação não é tudo. Lembre-se disso. Informação não é tudo. Tem gente que tem informação, mas não tem formação. Nunca esqueça o que vale a experiência e a vida. Não tem livro no mundo que possa dar para você a experiência de uma pessoa que tem anos andando com o Senhor. Então, eu acho uma tendência muito perigosa levar os jovens ao patamar quase de desprezo para com os velhos e os jovens despontando como mestres, quando deveriam ainda estar aprendendo, mesmo que o pensamento está mais desenvolvido do que os mais velhos, mas um espírito humilde, com calma. Né? Eu tenho dados, mas eu não tenho vida ainda. Eu preciso caminhar, eu preciso viver um pouco mais. Então, acho perigoso, acho que o bom caminho seria os mais velhos, os que têm vida com Deus, serem ouvidos, aconselharem, orientarem os jovens. Então agora vamos botar uma jovem para fazer uma pergunta aqui. Muitas vezes, na maioria das igrejas atualmente, como o pastor falou, nós vemos uma massa jovem muito grande. E uma das coisas que me faz pensar e lembrar e voltar à Escritura, à Bíblia, é lembrar da vida de Timóteo. Quando Paulo instruiu Timóteo era um jovem, jovem no torno dos seus 30 anos, mas considerado jovem, e que Paulo, tendo toda a experiência, instruiu Timóteo a lidar com a igreja que ele estava, né, à frente. E mesmo jovem, ele tinha que lidar e ele tinha que ser padrão, e Paulo era como se Paulo tivesse ensinando a experiência mesmo à distância. O ponto que eu quero chegar, que eu me questiono assim como Paulo instruiu Timóteo, e uma igreja que não tem anciãos, como a própria palavra de Deus diz que as mulheres anciãs devem aconselhar as mais jovens, né, no casamento, em tudo que deve fazer no lar. Igrejas que não têm membros mais velhos, membros com experiência, com conhecimento, porque a experiência de vida secular é completamente diferente do conhecimento bíblico, mas a partir do momento que eu chego para o meu pastor e o meu pastor me aconselha, assim como Paulo aconselhou a Timóteo, é errado que eu, tendo aprendido, tendo sido instruída por alguém sábio, alguém com conhecimento e experiência, eu aconselho a outras pessoas, seja da minha idade ou seja, assim, um pouco mais velha, mas que eu já tenha aprendido
o que o meu pastor me ensinou diante da experiência que ele teve e diante da experiência exposta na Bíblia, porque a Bíblia tem como exemplo todas as situações que a gente pode encontrar na igreja de hoje. E é isso que eu queria saber, se a partir do momento que eu recebo a instrução do meu pastor, eu estou apto a aconselhar outro, tendo também, além do que eu recebi do pastor, o conhecimento da Bíblia? Não está errado de jeito nenhum, não. Eu acho que o problema, às vezes, é não ter essa autoridade sobre o jovem. É o jovem, sem a autoridade pastoral, está tentando resolver os dilemas de outro jovem. Mas se você está sendo orientado por alguém, não é pecado, não é errado em si. Mas cortar esse caminho. Você é jovem, mas você está recebendo direção de um homem de Deus que está lhe encaminhando pela Escritura, certo? O grande problema é quando se tira essa figura da autoridade daqueles que já têm mais vida com o Senhor. Muito bem. Tem alguém lá atrás querendo fazer uma pergunta? Pois não. Pergunta, viu? Ele crê, então, no processo de restauração desse viciado, que a conversão vai anular todos os efeitos químicos do seu corpo, da sua mente, ou ele vai trabalhar um dia de cada vez, para que ele, durante um processo de longo tempo, se restabeleça a sanidade como prega os grupos de autoajuda? Bem, eu posso contar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus é capaz de resolver imediatamente. Eu poderia contar o testemunho, talvez vocês já ouviram, do Ronaldo, que é um rapaz da nossa igreja, é missionário no Timor-Leste. Como Deus, ele era não só traficante, mas viciado, usuário, se converteu no presídio ainda. E eu lembro que eu até chequei isso com ele, ele disse: do dia em que realmente eu entreguei a minha vida ao Senhor, só teve um dia, no dia seguinte, ainda no presídio, que eu fui tentado a fumar mais uma vez. Mas dali para frente, eu saí do presídio, nunca mais eu tive crise de abstinência e tal. Não estou dizendo que vai ser sempre assim e que seria pecado o pastor ter esse cuidado com os efeitos químicos e tal. Mas eu estou dizendo que Deus pode, o Espírito Santo tem poder, inclusive, para resolver o problema físico da dependência. E a pessoa ficar realmente livre, sem precisar de todo aquele processo. Eu creio sim, e eu conheço esse caso fantástico. Deus tirou o gosto, Ele tirou de mim, Ele tirou do meu corpo, porque depois que entreguei a vida a Cristo, aquilo que eu vivia a vida inteira, como se não fizesse mais parte do meu corpo. Deus operou a mudança fantástica.